Oi, gente. Eu quero falar com vocês a respeito de dois assuntos que me vieram à atenção nas últimas semanas e eu queria que vocês tivessem certeza aonde é que eu me coloco e no que eu acredito. Primeiramente, eu acredito na palavra de Deus. Os dois assuntos que eu quero falar com vocês é sobre o batismo e Jesus. Isso. E eu vou explicar a vocês no final por que eu quero falar sobre isso com vocês. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1, versículos 1, 2, 3. Vocês sabem o que está escrito lá, o início de Gênesis falando da criação. Quando é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui a gente já vê Deus em hebraico como Elohim. Quando você escreve o plural em hebraico, você não acrescenta a letra S, como a gente faz no português, no inglês. Por exemplo, se eu falo Talmud, é discípulo, mas se eu falo Talmudim, eu não acrescentei um S, eu acrescentei o im e significa plural, discípulos. Por exemplo, quando eu digo eu fiz um pão rala para comer no sábado. Geralmente é feito na sexta-feira e a gente come na sexta-feira, na entrada do sábado e termina no sábado mesmo. Então, quando eu digo eu fiz uma rala, aí tá no singular. Mas quando eu digo eu fiz dois pães, eu fiz duas halot. Então, quando você termina em im, em ot, isso quer dizer que está no plural em hebraico. Então, Deus aqui, como assim? Deus é errado, Deus é o um. Como é que você explica isso? Eu não posso explicar. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que no dia que eu ver o meu Deus face a face, com o meu corpo glorificado, ou no meu espírito, se eu morrer antes dele voltar, eu sei que eu vou entender tudo. Eu não sei separar Jesus, Deus e Espírito Santo. Mas eu fico com o que a Bíblia me revela. O pouco que a Bíblia me revela, eu recebo e é assim que eu, pela fé, vivo a minha vida. Se não tiver revelado na Bíblia, por favor, eu não vou além da Bíblia e você também não deve ir. Porque a gente nasceu e cresceu dentro de um sistema onde a gente foi além da Bíblia toda a nossa vida. E a gente estudava a Bíblia baseado em estudos já feitos por nós. A gente respondia as respostas e achava que a gente era estudante da Bíblia. A gente fazia os estudos da gente baseado nos ensinos de Ellen White e a gente achava que a gente entendia da Bíblia. Então, por favor, hoje nós somos libertos. Nós podemos abrir a Bíblia e entender que a Bíblia, as palavras significam o que as palavras significam. E o contexto é tudo. Se eu quiser explicar, provar qualquer coisa na Bíblia e tirar do contexto, eu posso provar. Mas a gente não faz isso. A palavra de Deus é completa. E a gente precisa ter cuidado de saber exatamente o contexto em que aquela situação está inserida. Por isso eu quero falar para vocês agora como é a criação. Quando Deus começa a dizer, quando foi criado o mundo, ele diz assim, e falou Deus. Ele criou com o poder da palavra. Se você for em todos os versículos aqui do capítulo 1, você vai ver primeiramente, e falou Deus, haja luz, e falou Deus, haja separação
entre a expansão do céu e da terra, e que as águas sejam... E falou Deus, e falou Deus, e falou Deus. A palavra, o poder da palavra. Quando você vai para João 1, o que é que João fala para a gente? No princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra, esse verbo, que no grego é logos, é Deus. E quando você vai para João 1,14, diz que essa palavra, esse verbo, que estava com Deus e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quando Tomé soube da ressurreição de Jesus e o viu, ele hesitou e ele teve dúvidas. E ele pediu para ver e tocar com as próprias mãos. Às vezes eu sou assim, eu tenho que ver para crer. Quando Tomé viu as cicatrizes nas mãos de Jesus, Tomé olhou para ele e disse: verdadeiramente tu és meu Senhor e meu Deus. Jesus não o corrigiu, porque ele sabia que era Deus. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, você vê João querendo se prostrar a um anjo celeste que vem, um mensageiro. E o que é que aquele anjo diz para ele? Deixa eu mostrar para vocês em João 20. O que é que diz? O que é que o anjo diz para ele? Não se prostre diante de mim. Não me adore, porque só a um nós adoraremos. E quem é? É Deus. Em nenhum momento você viu, e não é só essa parte de Tomé, não. Tem outras instâncias também que Jesus é adorado por outras pessoas e ele nunca corrigiu. Gente, ele foi condenado à morte porque ele declarava ser Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Jesus é Deus. E eu quero que vocês saibam, se você quiser vir estudar a Bíblia conosco, em todas as sextas-feiras, às 7h30 do Brasil, a gente se reúne por Zoom e a gente estuda palavra por palavra. Algumas vezes pode parecer até que é meio monótono, mas olha, a gente passou uma vida toda sem estudar, dizendo que conhecia da Bíblia, quando na verdade o que a gente conhecia da Bíblia era o que era enviado para a gente ler. E a gente fazia o ano bíblico e passava direto. Porque agora a gente tem liberdade. Agora eu tenho liberdade. E em Jesus, porque não há revelação fora de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, a gente abre a Bíblia e a gente entende o que está escrito. Se vocês vierem estudar, é essa minha crença. Eu acredito, o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho que entendi, não significa nada. O que significa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia me diz que Jesus é Deus. Um outro assunto que eu queria falar com vocês era sobre o batismo. Antes de falar do batismo, deixa eu falar para vocês uma coisa muito interessante que eu, procurando aqui, eu encontrei na Bíblia. Vocês sabem que a Igreja Adventista chama os livros de Ellen White, os escritos dela, de espírito de profecia. E quando você vai lá para Apocalipse 19, você tem que aqui estão a paciência dos que guardam os mandamentos de Deus e que tem o espírito de profecia. E eles tomam esse versículo para eles e dizem que é porque eles têm os livros de Ellen White, que são o espírito de profecia, então eles são a igreja remanescente. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Você pode chamar o que você quiser os livros, mas é espírito de profecia? Porque se for espírito de profecia, o testemunho de Jesus foi espírito de profecia, como eles dizem, então João foi para a ilha de Patmos
Ele foi exilado para a ilha de Patmos porque ele lia os livros de Ellen White. No primeiro século. Você quer ver? Vai para o livro de Apocalipse 1:9. Ele diz: Eu, João, irmão e companheiro de tribulação, fui enviado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, esse é o espírito de profecia? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia? Claro que é. Mas não é o espírito de profecia que a Igreja Adventista diz que são os livros de Ellen White. Então você precisa tomar cuidado e ler. Porque se eu levar você só para um verso, você vai... Eu vou provar para você coisas, mas se você for ler a Bíblia num todo, dentro do contexto, você percebe os erros que são ensinados. Agora, com relação ao batismo. Eu acredito que o batismo é sim válido depois de João Batista. João Batista, ele batizou Jesus. Jesus nasceu sob a lei e ele foi batizado. E alguns dizem que não é válido mais. Olha, quando você vai para o livro de Atos, você vê pelo menos 2 instâncias que eu encontrei. Você vê o Filipe, que ele pregava, e os que acreditavam no que ele pregava, e ele pregava o Evangelho, que está em 1 Coríntios 15, de 1-4, que é a vida e ressurreição de Jesus, e os que acreditavam e eram batizados. Então, a gente vê Filipe batizando na época do livro de Atos, depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus. E depois você também vê Pedro falando a mesma coisa lá em 2 Pedro 2, 37 e 38. Que eles perguntam, e agora? Eles escutam o que Pedro está falando e eles perguntam para Pedro, e agora o que a gente faz? E Pedro responde para ele, vocês arrependam-se e sejam batizados. Então, eu, quando saí da igreja adventista, eu senti uma necessidade muito grande de ser batizada dentro de uma igreja cristã, que eu não me considerava cristã. E aí eu orei, e aqui em Dallas tem uma igreja muito grande, acho que vocês aí conhecem, a Gateway. Eu fui lá e eu tinha já feito algumas pesquisas, eles ensinam realmente a palavra, pelo menos o pastor, o líder. E eu fui e eu me batizei nas águas, por imersão, como Jesus foi batizado. E eu conto para vocês que foi um dia muito especial para mim. Quando eu entrei naquele tanque batismal, foi uma emoção que eu recebi no meu espírito tão grande que eu não consigo explicar para vocês. Mas foi ali que marcou o meu nascer de novo. Eu já tinha nascido de novo. As águas não apagaram os meus pecados, porque ali era só um símbolo do que tinha acontecido no meu coração. Era um símbolo exterior. Eu estava ali testemunhando para as pessoas que estavam me olhando, e até vocês hoje que estão me escutando, testemunhando fisicamente o que já tinha acontecido espiritualmente dentro de mim. Eu nasci de novo. E aí, eu digo para vocês, se você sentir vontade de ir ser batizado numa igreja cristã, uma igreja que ensina a palavra de Deus, e que batize claro, se ensina a palavra de Deus, vai batizar por imersão, eu aconselho você a fazer isso também. Mas é uma resolução que você vai tomar com Deus. Mas não aceite essas histórias que estão sendo contadas por aí afora, que o batismo não é válido. É sim, o problema é que a gente dentro da igreja adventista banalizou o batismo, porque o batismo lá dentro é para você ser salvo, você é para fazer parte da igreja, esse é o único batismo que é verdadeiro, porque você batiza para ser salvo, porque a igreja que você vai pertencer, que vai dar condições de você ser salvo. E outra coisa, você pode se batizar quantas vezes você quiser. E uma coisa foi o que eu sempre me perguntei com relação a isso. A Bíblia diz que há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Mas
lá na igreja adventista, se você pecou, você vai batizar de novo. Eu tinha uma amiga que veio pra mim e falou assim, tô me batizando semana que vem. Eu falei assim, eu tinha certeza que você já era batizada. Sim, eu era, mas eu quero me batizar de novo. Porque aconteceu alguma coisa que eu não vou contar pra vocês aqui, mas ela se viu na necessidade de batizar de novo. Porque cresce que você desce as águas batismais e ali você fisicamente, o homem espiritual do mal morre afogado. Então tem gente que tem homem espiritual que sabe nadar muito bem que não morre. Porque ficam continuando se batizando. Mas essa é outra história. Por que eu estou contando essas duas coisas aqui para vocês? Sobre Jesus e sobre o batismo. Algumas pessoas na minha classe de sexta-feira têm vindo a mim e alguns estavam assistindo alguns vídeos que eu não tenho dúvida nenhuma de dizer aqui para vocês que são heresias de escarnecedores. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui em 2 Pedro 3,3. 2 Pedro 3,3. Que Jesus fala, que a Bíblia fala, o Pedro está inspirado aqui falando, dizendo que nos últimos dias escarnecedores iriam aparecer. E muitas vezes a gente para só aí, os escarnecedores vão aparecer. Aí você lê o próximo versículo e você vê que esses escarnecedores estão dizendo, vai voltar Jesus? Quanto tempo já faz? A gente está esperando há muito tempo. Imagina a gente hoje. Você imagine o nível de escarnecedores do nosso tempo, mais de 2000 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Então, esses escarnecedores não leem o que está escrito aqui na Bíblia. E muitas vezes a gente próprio não lê. Porque se você seguir lendo no livro, o livro 2 Pedro 3, lá no final você tem outros versículos, que dentro do contexto mostra e diz, Pedro diz, Paulo já falou dessas coisas, mas o que Paulo fala nas cartas dele é muito difícil de entender. E mais uma vez a gente para aí para dizer, Paulo falava muita coisa difícil. Não, ele está dizendo aqui, Paulo falava muita coisa difícil de entender. Mas os indoutos e a palavra aqui, eu até traduzi aqui, inconstantes, os indoutos, os que não têm educação, os que não têm educação e que são inconstantes, eles distorcem. Olha o que ele está dizendo. Paulo, em suas cartas, fala coisas difíceis de entender. E os indoutos e inconstantes distorcem as cartas de Paulo, como também o resto das escrituras. Como tem essas duas pessoas em 2 canais no YouTube falando heresias, falando são escarnecedores de alto nível. Você percebe, eu resolvi ir lá porque estavam na minha classe, tem gente assistindo, e eu queria assistir também para ver de que eles estavam falando. Gente, é exatamente aqui Pedro fala desse povo, desses escarnecedores dos últimos dias que viriam. Ele está aí dizendo que o livro de João é uma mentira. Ele escarnece, debocha, dizendo que o livro de João não só tem mentira. Gente, se você tirar o livro de João dos Evangelhos, você tira a divindade de Jesus. E é exatamente isso que está acontecendo. Por quê? A Bíblia fala que se você não acreditar que Jesus veio na carne, você tem o espírito do anticristo. Isso é muito sério, porque deixa eu perguntar para você. Você vai duvidar que eu vim na carne? Não, eu nasci na carne. Você nasceu na carne. Mas sabe qual a única pessoa que vai se levantar da dúvida com relação se veio na carne ou não? É Jesus, porque ele é Deus. Se você tirar Deus de Jesus, ele é uma pessoa comum que veio normalmente na carne como eu. Mas como ele é Deus,
o que aconteceu para ele vir na carne foi divino. Foi um milagre que eu não consigo explicar. E mais uma vez eu digo para vocês, quando os meus olhos glorificados virem a Deus, eu vou entender. Por enquanto eu fico com o que a Bíblia me falou. Se você coloca em dúvidas a origem de Jesus, você está colocando em dúvida que Jesus, Deus, veio na carne. E isso é o espírito de anticristo. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado, meus amigos. A gente saiu de uma heresia, a gente saiu, como a amiga fala sempre. Você escapou do espeto e caiu na brasa. Você saiu de um movimento que ensinava baseado em ensinos errados de uma escritora, Ellen White, e levava a gente a entender, a pensar que a gente entendia de Bíblia. E a gente não entendia, a gente estava usando palavras de uma escarnecedora para entender a Bíblia. Aí a gente sai, é liberto, está aqui lendo a Bíblia e agora se acha o dono da verdade. E como esses senhores estão aí na internet fazendo esses vídeos escarnecendo da palavra de Deus. Tenham muito cuidado. Tenham atrás de um livro procurando explicar quem é Jesus. Olha o livro que ele estava lendo. Eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, mas o livro foi escrito por um muçulmano místico. Você sabe que os muçulmanos não acreditam que Jesus, não acreditam em Jesus, não dos Jesus bíblicos, eles acreditam em Isa, que é uma pessoa que o Muhammad criou baseado em Jesus. Mas não é Jesus o Filho de Deus. Não é Jesus o meu Salvador. E esse homem que acredita que Jesus não é meu Salvador e que não é o Filho de Deus e que não é Deus, esse homem escreve sobre Jesus. E essas pessoas nesses canais estão usando os livros desse homem para dizer quem é Jesus. Não caiam nessa. Tenham cuidado. Orem. É com muita oração que vai chegar muito discernimento. Tenham cuidado. Quando eu comecei a ler, a assistir, eu não consegui chegar nem na metade. Porque é uma coisa assim que dá arrepios de ouvir. E se você está continuando assistindo, você está deixando a sensibilidade do seu discernimento. Eu não sei como isso pode acontecer. Mas sabe calo, que começa a doer no início e depois não dói mais? É isso que está acontecendo. E a Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E você está entrando no caminho de enganos. Cuidado. O único caminho que não vai enganar você é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus abençoe vocês.